Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Deus abençoe a sua vida. Estamos por aqui, já estamos em Bragança. Ontem cheguei em casa por volta de 1h pouco e eu demoro um pouco para dormir. Depois que eu chego, acabei conseguindo dormir perto de 3 da manhã. Perto de 3 da manhã consegui dormir, mas já estou por aqui para entregar o que nós precisamos entregar. Hoje é daqueles dias que você fala, cara, hoje você está com vontade? Não, não estou com vontade, mas eu tenho dito sobre isso. Adulto não pode fazer só o que tem vontade, adulto precisa fazer o que tem que ser feito. E é por isso que eu estou aqui, eu tenho um compromisso, obediência para poder entregar esse conteúdo. Vou dizer que hoje não foi fácil não, porque afinal de contas eu dormi às 3 da manhã, e estar de pé antes das 6 não é algo fácil, ainda mais depois de uma viagem de tantas horas. E ontem a viagem foi muito longa, nós pegamos muitas obras na estrada e ficamos parados por horas, por horas, por horas. Fora vindo de alguns dias no Rio de Janeiro, onde nós não dormimos bem, né? A gente não estava num passeio, né? A gente estava num momento ali complicado, de tensão, com meu sogro, que piorou, e graças a Deus nos últimos dias começou a melhorar, mas não era algo simples. Então, assim, além de todo o estresse desses dias, ainda essa viagem que foi muito cansativa, mas nós estamos por aqui para entregar o que a gente precisa entregar. Mas como eu estava falando, existem dias que a gente, nossa, hoje eu estou cheio de vontade. Não, hoje eu estou na obediência, mas é importante isso, porque nós precisamos entender isso. Existem dias que nós precisamos fazer por obediência, o que precisa ser feito. Não é uma questão de outra coisa que não obediência. Projeto Restaurando Alianças, bom dia, muito bom dia, meu irmão, que é do Rio de Janeiro, não é isso? Campo Grande, no Rio de Janeiro, muito bom dia, seja bem-vindo. Todos vocês que estão por aqui, eu quero saber de onde você é, vai me contando aqui de onde você olha só, vai me contando de onde você é, porque para nós é muito importante. Então, eu estava dizendo, hoje eu estou aqui por obediência. Eu fui dormir perto das 3 da manhã, depois de uma viagem complicada. A gente demorou muito mais para vir do Rio para Bragança do que é o comum de levar. Mas nós estamos aqui na obediência para entregar o que nós precisamos entregar. A gente está numa série, o nome da série é Rompendo Limites, o Poder de um Coração Transformado. Rompendo Limites, o Poder de um Coração Transformado. Maria é de Itapevi, a Ingrid entrou também é do Rio. Bom dia, vamos dizendo aqui de onde vocês são. Então, como eu estava falando, um dia em Imbituba, Santa Catarina. Glória a Deus, seja muito bem-vindo, meu irmão. A gente está numa série todos os dias, 6h17, e o que a gente quer, a Laodiceia, dá lá o Bolos aí, de Bragança, bom dia. A gente está numa série, a gente fez uma série no final do ano passado, e a gente entendeu que nós precisávamos de uma outra série para complementar. Então a gente está trazendo questões espirituais que influenciam diretamente na nossa vida financeira. Hoje nós vamos falar sobre um personagem, hoje nós vamos falar sobre Noé. Nós já falamos, deixa eu lembrar aqui, nós já falamos sobre Adão, o que nós aprendemos com Adão. Já essa live vai estar lá no YouTube, ok? Porque as lives vão saindo daqui e vão indo para o YouTube. Nós já falamos sobre Abel, nós já falamos sobre Caim, o que nós podemos aprender e o quanto isso impacta a nossa vida financeira. Bom dia, meu querido, bom dia, paz, meu irmão. E nós agora estamos falando, e nós vamos falar sobre Noé e que lições nós temos para a nossa vida. Se você puder, me diga aqui de onde você é, participa, reage, comenta, compartilha, fica com a gente para o Instagram entender que essa live é de fato um assunto importante, relevante e poder entregar o mais longe possível, ok? Deus abençoe a sua vida. A nossa previsão é ir até às 7 da manhã, então vamos embora que hoje, se Deus quiser, nós vamos ficar dentro desse tempo aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Se você participou segunda, terça, participou todas as lives dessa semana,
quinta e sexta, porque na quarta a gente não fez, por causa da minha filha que passou mal no dia e eu tive que cuidar dela. E a Ana estava dormindo no hospital com meu sogro. Se você me manda fotos que você teve aqui, eu vou te mandar um e-book com o tema, com o que foi tratado em todos esses dias, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre Noé, mas antes de falar nós vamos orar, porque essa é a melhor forma de começar a qualquer coisa importante. A gente começa orando e a gente termina orando. Vamos embora. Senhor Deus e Pai, eu quero lhe agradecer, Paizinho, por estar aqui. Obrigado, Senhor, por esses dias que nós passamos no Rio de Janeiro. Obrigado pela melhora, Senhor, na saúde do meu sogro, Pai. E nós temos pedido pela melhora de todas aquelas pessoas que estão na UTI, Pai. Senhor, eu quero pedir também, Senhor Jesus, pelas pessoas que estão aqui nessa live, que de fato possam receber essa mensagem, possam ser transformadas com todo o conteúdo que vai ser entregue. Obrigado, Senhor, por o Senhor me capacitar. Obrigado pela força que o Senhor está me dando. Hoje eu dormi menos de 3 horas, mas estou aqui e decidido a entregar o melhor para os meus irmãos. Pai, que não seja eu, que seja o Senhor através de mim, Paizinho. Não permita que eu diga uma só palavra que não venha do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, 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 amém. E eu oro para que cada um de vocês seja um terreno fértil para receber essa mensagem e ser transformado. Geraldo, muito bom dia. Estou muito feliz com a sua participação aqui, meu irmão. Gente, vai falando aqui de onde vocês são, ok? Deus nos abençoe, é isso mesmo. Então vamos lá, deixa eu falar para você o que nós podemos aprender com o Noé. O conteúdo de hoje, a live de hoje tem um tema que é Noé e a força da obediência no meio das tempestades. Noé e a força da obediência no meio das tempestades. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É muito importante que a gente possa entender. Para quem não está muito habituado ali com a história, o mundo passava por um momento muito complicado e Deus decidiu passar o mundo a limpo. Mas no meio do mundo muito complicado, o Senhor encontrou um homem com um coração puro e com fé de verdade. E o nome desse homem era Noé. Um homem, um único homem. Bom, isso nos mostra que independente dos ambientes que nós vivemos, é possível nos manter puros, limpos e saudáveis. É possível. É fácil? Não, não é fácil. Tanto é que no mundo Deus encontrou um homem, Noé encontrou um homem. Então, muito importante que a gente possa entender isso, né? Noé foi um homem obediente a Deus, mesmo quando tudo parecia contrário, Noé decidiu pela obediência a Deus. A obediência a Deus pode parecer loucura para o mundo, mas é a chave para a sua vitória. Eu vou repetir. A obediência a Deus pode parecer uma loucura para o mundo, ok? Mas é a chave, é a garantia, é a única garantia de uma vitória. É isso mesmo, Henrique. Estou de volta, estou em casa, estou em Bragança, passei todos esses dias no Rio e graças a Deus meu sogro apresentou uma melhora, a gente tem muita coisa para fazer. Hoje, inclusive, tem um SOS começando e a gente vai estar lá aconselhando casais. Amanhã nós estamos lá ministrando sobre finanças, então estamos de volta. Semana que vem a gente volta para o Rio, mas a gente continua em oração e, por favor, orem aí pelo seu José, porque ele ainda precisa de muitas orações. E esses dias na UTI, nós começamos a orar por todo aquele povo que está na UTI, porque ali todo mundo é alguém, é a pessoa mais importante na vida de alguém. Todo mundo ali é a pessoa mais importante na vida de alguém. E nós começamos a orar, quando meu sogro começou a apresentar, depois de muita piora seguida, o que foi mantendo, foi mexendo muito com a gente, com o nosso emocional. Ele apresentou um quadro de melhora, ele começou a reagir, porque ele não estava reagindo, ele só estava piorando. Mas nós decidimos uma campanha não só de oração por ele, mas oração por todas aquelas pessoas que estão naquela UTI. E se você puder, faça isso nesse momento. Existem pessoas
Em UTI existem pessoas que estão com a pessoa que mais ama numa UTI, e nós precisamos orar por essas pessoas também, orar pelos médicos, pelos enfermeiros, para que possam entregar o melhor. Então, graças a Deus, estou de volta sim, semana que vem eu estou lá, mas a luta continue, se você puder, continue incluindo o seu José nas suas orações. Então vamos lá, estamos falando hoje sobre Noé, e como a obediência é a chave. Eu vou te falar mais, não é que é a chave, é a única chave. É a única. Pô, mas Resenha, nós estamos falando de finanças. Não, nós estamos falando de todas as áreas da vida, inclusive sobre finanças. Obediência a Deus é a única chave para a vitória. Não tem outro. Jesus, ele quando passou por aqui, ele disse, eu sou o caminho. Não há outro caminho. Esse é o único caminho que pode nos levar para onde todos nós gostaríamos de ir. Bom dia, Silvana. Silvana também é de Bragança, né? Muito bom dia. Está chegando o dia e nós vamos estar lançando o livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro aqui. Então vamos lá. Vamos contextualizar. Numa época onde o mundo estava perdido, onde as pessoas faziam tudo que desagradavam a Deus, e Deus decide acabar com o mundo, e ele encontra um homem com um coração puro, obediente, e ele entrega para esse homem um projeto. E ele diz para esse homem que haveria, que ele precisaria construir um projeto, uma arca. Deixa eu te dizer, não é das coisas mais simples de entender isso, como Noé foi obediente. Até aqueles dias não chovia. O mundo não era como o mundo de hoje, não chovia. Noé nunca tinha visto uma embarcação. Nunca tinha visto uma embarcação. E Deus entrega para ele um projeto de algo que ele deveria construir. E ele nem era um construtor, até porque naquela época não existiam barcos, embarcações. Ele nem era um construtor, e ele recebe, bom dia amor, bom dia, e ele recebe um projeto. Eu tenho dito isso, sabe gente, às vezes eu vou aconselhar casais, algumas pessoas, seja na relação de finanças, seja em relação a casamento, e eu digo isso, Deus tem um projeto para nós, assim como ele entregou um projeto para Noé, ele é o arquiteto da vida, ele é o fabricante, então ele tem uma planta, é por aqui, é assim que se vive um casamento, é assim que se empreende, é assim que você deve lidar com os recursos. Deus nos entrega, ele tem um projeto para que a gente possa usar os recursos que ele nos deu. Mas muitos de nós, por falta de conhecimento, não cumprem o projeto. Então existem pessoas que construíram casamentos ou construir uma relação com os recursos, com o dinheiro, com o tempo, com base na própria cabeça, no conhecimento e nas experiências que têm. Então, o que eles fazem? É por isso que eu tenho dito que finanças não é uma questão só natural, e a maioria das pessoas busca soluções naturais, ou seja, eu preciso ganhar mais, eu preciso investir mais, Não, isso é importante, mas isso é 15%, não mais do que 15% dos nossos resultados. Existe uma questão espiritual, existe uma questão emocional. Por quê? Porque existem princípios que nós precisamos viver, e hoje nós estamos falando de um cara que é um grande exemplo de obediência. Noé é muito obediente, porque ele recebe uma missão para construir algo que ele não sabia e que ele nunca tinha visto. E ele toma a decisão de obedecer, não é algo simples. Não é algo simples. Porque se eu peço para você, pega um copo ali para mim, você já viu um copo, você sabe do que eu estou falando. Mas Noé nunca tinha visto uma arca. Não fazia sentido para o mundo daquela época construir uma arca. Nem chovia. Não fazia sentido. Mas ele decide. Agora presta atenção. Por que eu digo que as nossas finanças e a nossa vida em geral, ela tem 3 dimensões: espiritual, emocional e natural. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Essa é a verdade. Então, com tudo que nós nos relacionamos, é assim.
existe um padrão de como eu devo lidar, inclusive com as minhas finanças e com tudo que eu tenho, ok? Que é espiritual. Eu preciso ter intimidade com Deus para poder entender. Quando eu não tenho uma intimidade, quando eu não conheço o projeto e tendo intimidade, ouvindo a voz de Deus, eu tenho intimidade, eu vou ouvir e vou construir com base no projeto do arquiteto da vida. Mas quando eu não tenho essa intimidade, eu tenho uma tendência de construir a minha relação com o dinheiro, a minha relação no meu casamento, com base naquilo que eu já vi, com base naquilo que eu vivi. Então eu pego a relação que os meus pais tinham com o dinheiro, que as pessoas que me criaram tinham, que quem o meu entorno tem. É por isso que tem um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Todos nós somos seres influenciáveis. Às vezes eu estou dizendo assim, às vezes eu digo, nós somos influenciáveis. Aí alguém entra lá no meu Instagram e bota, não, só cabecinha fraca, tem que ser alguém muito fraco para ser influenciável. Não, presta atenção. A maior prova, talvez, de que nós somos influenciáveis é que nós falamos português. Por que nós falamos português? Porque as pessoas que cuidavam de nós desde pequenininho falavam português, é por isso. Se as pessoas que cuidavam de nós falassem inglês, a gente hoje falava inglês. Por que existe uma questão cultural no brasileiro de comer, por exemplo, arroz e feijão? Isso não é no mundo inteiro. O brasileiro pode achar que é, mas não é. Então, por que nós temos esse hábito? Pode ser que você seja uma exceção e não goste de arroz com feijão. Mas a grande maioria dos brasileiros come arroz com feijão na maioria dos dias. Eu já tive trabalhando nas minhas empresas, pessoas que não eram brasileiras, que diziam, cara, eu não consigo entender vocês com esse negócio de comer arroz com feijão todo dia. Mas é por quê? É cultural, nós fomos influenciados. Então o que acontece? Quando eu não conheço o projeto, eu tendo a copiar o projeto que eu conheço. Então presta atenção. Se eu vou construir uma casa, eu tenho a opção de pegar um projeto, e pode ser uma casa completamente diferente, ok? Mas eu vou seguir um projeto, ou eu vou copiar da minha cabeça aquilo que eu já vi e vou começar a fazer. Se eu pedir para você desenhar uma casa, você provavelmente vai fazer um desenho parecido com um desenho ou com uma casa que você já viu. Essa é a tendência, mas qual é o problema? Na maioria das vezes, aquilo que eu vi é diferente da vontade de Deus. É diferente do projeto de Deus. Então, eu costumo dizer que nós precisamos fazer 2 viagens. A primeira viagem é ao passado. Então eu faço uma viagem ao passado e eu descubro por que eu lido com o dinheiro dessa forma. Caramba, é por isso. Ah, entendi. Então por que eu tenho essa questão? Por que eu não guardo dinheiro? Meu pai, minha mãe, tudo que eu vivi, entendi. Legal, agora eu entendi, porque eu preciso entender. Porque presta atenção, as suas convicções, as suas crenças, as suas certezas, elas geram seus resultados. Não dá para mudar os seus resultados se não mudar as suas convicções, as suas certezas. Ok? Você tem um limitador para os seus resultados, que são as suas convicções. É por isso que pessoas que se questionam, elas tendem a ter resultados melhores. Porque elas acreditam que podem ser melhor, fazer melhor. Então presta atenção. Se você se questiona o marido que você é, há uma tendência que você possa se tornar um marido melhor. Por quê? Porque você se questiona. Agora, se você está muito cheio da razão, você tem as suas convicções, não tem como. Você não tem abertura para aprender algo novo. Se você está entendendo, faz como a Nina, coloca o amém ali, ou diz, eu entendo, é isso mesmo, ok. Então, é muito importante que nós entendamos isso. As pessoas mais convictas são aquelas mais travadas. As suas crenças, as suas convicções, elas te trouxeram até um certo ponto. Elas geram o resultado que você tem hoje. Legal! Só que elas te impedem de ir à frente, porque ao mesmo tempo que ela te traz até aqui, agora ela te prende como uma âncora e ela não permite que você vá à frente. E o que são essas crenças? São cópias de modelo de algo que você viu, ou você gostou muito, ou você não gostou nada, e você vai para o outro lado. Você quer fazer justamente o oposto. Mas às vezes, o projeto de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, não é nem exatamente o que você viveu, nem exatamente o oposto do que você viveu. Existe um meio termo ali. Algumas coisas se aproveitam e algumas coisas não se aproveitam. E nós precisamos entender
que as nossas crenças e as nossas convicções, elas nos limitam, elas geram os nossos resultados. Então presta atenção, se você hoje é um cara que tem uma renda, você é uma pessoa que tem uma renda de 20 mil reais, essa é a sua crença. É isso. Ah, mas eu gostaria de ganhar 40. Quantos não gostariam de ganhar 40, 80, 100? Se você gostaria, coloca a mãozinha aí. Mas presta atenção, você precisa se transformar em outra pessoa, porque a pessoa que tem uma renda de 100, ela tem uma crença, ela tem convicções diferentes, completamente diferentes de quem tem uma crença de 20. Então, quando você se mantém ali, você não consegue ter o resultado que você precisa ter. Tá, Rezende, mas como que eu faço isso? Então, nós precisamos primeiro entender que o mundo não é exatamente da forma como você vê, mas a forma como você vê cria o seu mundo. Ok? A forma como você vê o mundo cria os seus resultados. Então, existe um mundo aí diferente. Existem pessoas vivendo histórias diferentes no mesmo mundo que nós. Então, nós precisamos entender como essas pessoas vêm, nós precisamos entender qual é o plano de Deus. Então, agora eu entendi. Então, por isso que eu trabalho e não saio desse resultado. Por isso que eu estudo, eu já fiz não sei quantas faculdades, meu Deus, e eu não saio do resultado. Deixa eu te dizer. Isso que eu estou te dizendo é tão sério, porque hoje mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. Hoje em dia é comum você achar pessoas que têm nível universitário, às vezes até MBA, pessoas que têm uma segunda faculdade, uma terceira faculdade. Mas essas pessoas estão vivendo com muita luta e estão perdendo a paz, inclusive. Por outro lado, 40% dos bilionários não têm nem faculdade, ou seja, não é que não seja importante fazer faculdade, mas não se resume a isso. Na ignorância da minha mãe, do meu pai, quando eu era criança, eles diziam, vai estudar para você ser alguém na vida. E é importante estudar, conhecimento é importante. A própria palavra de Deus diz, meu povo padece por falta de conhecimento, é importante. Mas não se resume a isso, não é só isso. Senão não teriam pessoas graduadas com MBA, com 2, 3 universidades, com muita luta para poder sobreviver, enquanto outros que não têm nem graduação bilionários, entre as pessoas mais ricas sobre a face da Terra. Então nós precisamos entender isso. Agora, para nós entendermos isso, nós precisamos fazer uma segunda viagem. É a viagem à nossa origem. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. A primeira viagem é ao passado, a segunda viagem é a origem. A origem é o quê? Aos planos de Deus. Quais eram os planos de Deus? Quais são os planos de Deus para a minha vida? Que mundo eu devo ver? Não é o mundo que eu estou vendo. Qual é o mundo que eu devo ver? Noé acreditou. Noé tinha uma proximidade, uma intimidade com Deus, ao ponto de Deus entregar para ele um projeto que não fazia o menor sentido. E ele coloca esse projeto em prática por obediência. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Obediência, mas não tinha lógica, não tinha lógica. Construir uma arca que não existia outra igual, num mundo onde não chovia, não tinha. Só que Deus manda e ele não questiona, ele faz. Ah, mas eu não sei fazer. Não, mas Deus capacita. Mesmo os que não sabem, você não precisa saber. Deus não procurou um cara experiente em construção de arcas, até porque não existia. Não, ele capacitou quem tinha o coração. Então, nós precisamos entender isso. Se você tem o coração, Deus te capacita. Se isso está nos planos dele, se você está entendendo, faça como a Cíntia. Coloca o amém aqui, comenta para mim, pelo amor de Deus. Então, nós precisamos entender que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E esses escolhidos têm a ver com o coração. É muito importante que a gente entenda isso. São escolhidos pelo o coração. Então a obediência a Deus pode parecer loucura para o mundo, mas é a chave para a sua vitória. Existem pessoas tendo resultados extraordinários fazendo determinadas coisas que não faz tanto sentido. Eu me lembro há muitos anos atrás, e aí eu vou te falar de um conceito. Olha as minhas crenças, tá, gente? Crenças. Vou dar um exemplo para você. Eu até então não conhecia nenhum educador físico
alguém que tivesse feito faculdade de educação física, que fosse alguém com uma condição financeira assim, extraordinária, não conhecia. Então, para mim era bem assim, professor de educação física é um cara que tem saúde, é um cara que ajuda as pessoas a ter saúde, mas financeiramente é um cara que não constrói um grande patrimônio assim, não, é um cara que vai viver ali sempre no aperto. E essa era a minha crença, você está entendendo? Todos nós temos crenças. Até que, num grupo de mastermind, existia lá um cara formado em educação física e eu e a Ana nos aproximamos e tal, e aí teve os momentos de confraternização desse mastermind e nós fomos conhecer a cara do cara, e a casa do cara. E eu me lembro que foi a primeira vez. Aquela foi a primeira vez, hoje já, muitas vezes conheci muita gente lá, mas foi a primeira vez que eu fui na casa de uma pessoa em Alphaville, aqui em Barueri, aqui em São Paulo. E eu fiquei impressionado. Eu falei, mas o que esse cara faz? Ah, ele é professor de educação física. Calma, a casa do cara tem elevador, a casa do cara tinha um tapete que o meu pé afundava. O cara tinha, eu acho que era 8 ou 9 carros na garagem, e era tudo assim, Porsche, era carro tudo de 1 milhão. Na época, 1 milhão e pouco. Eu dizia, não, mas calma aí, esse cara é formado em quê mesmo? E aí, olha as minhas crenças. Ah, esse cara deve traficar. Esse cara está envolvido com coisa errada. Não é possível. Um professor de educação física não é possível. Professor de educação física não tem esse padrão. Minhas crenças, você está entendendo? Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Só que hoje eu sei, e é isso que eu quero dividir com vocês, independente da área e da missão que Deus te deu, você pode prosperar nessa área. Depois disso eu tive muitos exemplos. Eu conheci uma pessoa que ela ensinava a fazer bolo. Ela começou fazendo bolo, depois ela ensinava a fazer bolo. Essa mulher, ela fez lançamentos de cursos digitais. Ela bateu um recorde na época brasileira, esse recorde já foi batido, mas ela ensinando a fazer bolo, ela faturou 4 milhões em 13 segundos. Se você está entendendo, coloca o amém aí. É isso mesmo. Ela faturou 4 milhões em 13 segundos. Ela lançou um curso, a hora que abriu o carrinho para as pessoas comprarem o curso dela, em 13 segundos ela bateu 4 milhões. Ninguém nunca tinha feito isso. Agora esse recorde já foi batido. Eu já sei de histórias de pessoas que fizeram 32 milhões num lançamento e algo muito rápido. Então só para a gente entender, não importa. Eu conheci uma outra que ensinava a fazer brigadeiro. Aí tu fala, não, mas brigadeiro, Rezende? É brigadeiro, faturando milhões. Não importa o que você faz, não importa. O que importa é que você esteja na sua posição, que você esteja obediente a Deus, que você não fique olhando a do vizinho e diga assim, ah não, calma aí, se alguém fez, imagina que alguém aqui agora vai ter ideia brilhante. Não, calma aí, se alguém aprendeu a fazer bolo e ganhou 4 milhões, a partir de hoje eu estou decidido, eu vou aprender a fazer bolo. Não, presta atenção. Fazer bolo era o chamado dela, não é o seu necessariamente. Pode ser, mas pode não ser, né? Tem maior chance de não ser. E vai você querer imitar a outra, andar pelos caminhos que o outro andou. Não, presta atenção, você precisa entender qual é a sua. Existem hoje pessoas que são mecânicos, existem pessoas que são professores de educação física, existem pessoas que são cabeleireiros, existem pessoas com loja, não importa, mas que estão no centro da vontade de Deus. Existem pessoas construindo arca. Você está entendendo? Num tempo que você fala, cara, nem chove. Pois é, porque presta atenção. Lá em Gênesis 6:22 diz, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Eu vou repetir. Gênesis 6:22, aqueles que gostam de anotar aí as referências. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé foi chamado para construir uma arca em um tempo de descrença e zombaria. Olha só, não foi fácil. As pessoas ficavam zoando Noé. Não fazia sentido o que ele está fazendo. Todo mundo curtindo a vida, todo mundo na boa, e Noé construindo uma arca, que ninguém entendia o que era aquilo, porque na época não chovia, não existia embarcação,
Não fazia sentido. Noé nunca tinha construído algo como aquilo, mas a partir de um projeto, de uma planta de Deus, ele vai construindo. Então, ele escolheu obedecer, mesmo sem evidências claras e imediatas da sua promessa. Não, é isso, ele decidiu obedecer. Agora, presta atenção, para obedecer, eu tenho duas questões. Como eu obedeço a Deus se eu não sei qual é a vontade de Deus? Então, primeira coisa que você precisa para ser alguém obediente como era Noé, você precisa saber qual é a vontade de Deus. Do contrário, você não está obedecendo a Deus, mas você está obedecendo a própria vontade e a própria carne. Então, eu só consigo obedecer a Deus se eu sei qual é a vontade de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, Deus não é incoerente. Ele não muda, ele não acorda hoje falando, não, hoje eu estou com uma ideia diferente. Não. Deus, ele estava no passado, ele está no presente, ele está no futuro. O plano dele é esse, vamos embora, é isso que ele vai fazer, ok? Então, vamos lá. A palavra de Deus, nunca Deus vai te dar uma instrução diferente daquilo que já está na Bíblia. Então, qual é o nosso trabalho? Nós precisamos comer Bíblia, nós precisamos entender Bíblia, nós precisamos entender tudo que está escrito lá. Por quê? Porque ali está, tudo que já está escrito ali, ele não vai precisar me dizer de novo. Se ele está dizendo ali que nós precisamos falar a verdade, ele não vai uma outra hora me dizer para falar a verdade, já está ali. E outra coisa, ele não vai me pedir para mentir, porque Deus não é incoerente. Ele não vai me pedir para fazer algo que ele já não fez. Então, na Bíblia, começa dali, é ali, ok. Mas é claro que existem instruções para mim, que não são as mesmas instruções para uma outra pessoa que está aqui. Então essa instrução pode não estar na Bíblia, ok? E como eu vou entender? Eu preciso ficar sensível para ouvir a voz de Deus. Por que a palavra de Deus dá como exemplo nós como ovelhas? Porque a ovelha enxerga mal, ouve bem, é muito sensível, muito dependente, ok? Muito dependente do seu pastor. Então, a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. No meio de um monte de rebanho, com um monte de pastor, a ovelha sabe discernir quem é o seu pastor. Então, é muito importante que nós possamos entender isso. E por que a ovelha sabe discernir a voz do seu pastor? Porque ela convive muito com o seu pastor. Ela convive muito, ela mergulha. Então, quando ela vai para o meio do barulho, ela ouve. Muitas vezes essa ovelha está num lugar deserto. Estão as ovelhas e o pastor. Então essa convivência faz com que quando ela vá para o meio de outras ovelhas e para o meio de outros pastores, ainda assim ela saiba identificar qual é o seu pastor. Então presta atenção, às vezes o deserto que você está passando é para aumentar a sua intimidade com o seu pastor. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Se você está passando um deserto, é tempo de aumentar a intimidade com o seu pastor. É tempo de ouvir mais o seu pastor. Porque quando você vier para um novo ciclo, quando você entra de fato na Terra Prometida, você vai estar muito treinado em ouvir o seu pastor. Essa oportunidade é para você, essa não é. Essa porta que abriu não é para você entrar, essa porta vai te afastar. Não, essa porta é para você entrar. Não, fica tranquilo, porque isso aqui que não chegou para você é porque tem algo melhor ali. E você não fica murmurando, lamuriando, porque você está ouvindo a voz do seu pastor. Porque você vai sempre ouvir muitas vozes, a sua própria, da sua carne e de um monte de gente no seu entorno. Só que você precisa ouvir, estar sensível à voz do seu pastor. Então, eu preciso, para ser obediente, primeiro, conhecer a voz de Deus, saber identificar a voz de Deus. E eu tenho dito isso, nós temos consagrado os primeiros dias do ano com o jejum. Eu não sei se você está jejuando, mas eu dei uma orientação no final da última, que nós pudéssemos jejuar, que nós pudéssemos orar, que nós pudéssemos intensificar a meditar na palavra, a nossa leitura. Existem pesquisas que mostram que no começo da década de 80, 6% da população brasileira se dizia evangélica, cristã evangélica. Hoje,
33% se diz cristão evangélico, mas o mundo não mudou. Na Bíblia está dizendo que nós temos que falar a verdade, mas as pessoas, a maioria não está entendendo, não vai no culto, não lê a Bíblia, não ora, não jejua. Não, então calma aí, como que eu vou entrar? Às vezes você está passando um deserto, em vez de você se aproximar do seu pastor, do seu pastor que é Jesus, nesse caso que eu estou dizendo, a palavra de Deus, você está buscando respostas em outros lugares, ou tentando resolver sozinho. Não. Esse tempo no deserto vai durar muito mais. Muito mais. Você vai passar 40 anos no deserto, como o povo hebreu passou. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Então nós precisamos buscar o Senhor. Então, para ser obediente, como Noé nos ensina, como a gente pode aprender com a história de Noé, nós precisamos primeiro conhecer a vontade de Deus. Bíblia, e aí oração, jejum, palavra, para aumentar a intimidade e entender o que é discernir, o que é o Espírito Santo nos guiando. Depois, nós precisamos alimentar o nosso temor e toda a sabedoria, inclusive para a gente vencer e cumprir a nossa missão, ser próspero aqui. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Jesus nos diz isso. Eu preciso ter temor. O que é temor? Eu preciso fazer o que precisa ser feito, independente de ter vontade. Eu não gosto de dar esse tipo de exemplo, mas hoje eu vou dar. Gente, hoje eu não estava com a mínima vontade de estar aqui. Por que você está? Por obediência. Gente, eu fui dormir quase 3 horas da manhã, depois de uma semana complicada, dormindo mal, fazendo tudo mal, numa tensão com meu sogro. E por que eu estou aqui? Obediência. O Senhor me entregou uma missão para que eu pudesse entregar conteúdo para vocês, live para vocês. Eu estou aqui por obediência. Nem sempre nós vamos fazer o que tem vontade. Eu tenho que fazer uma planilha, um orçamento, mas eu não tenho vontade. Tá, mas é por obediência, tem que fazer. Eu queria tanto comprar determinada coisa, mas eu preciso guardar dinheiro. Precisa guardar. Eu preciso descobrir aí essa questão da generosidade. Precisa. Não pode. Deixa eu te falar, fazer o que quer é um sinal de imaturidade. Quem faz o que quer demonstra toda a sua imaturidade. Criança é assim. Você imagina que você deixasse uma criança tomar banho só quando ela quer, comer só o que ela quer, ir para a escola só quando ela quer. O que seria da vida de uma criança? Então não dá. Nós precisamos nos comportar como pessoas maduras, adultas. Noé tinha intimidade e temor ao Senhor. Ou seja, ele construiu aquela arca muitas vezes não porque ele queria, porque ele foi zombado. As pessoas zombavam dele, criticavam ele, mas ele continuou lá. Então, Noé foi chamado para construir uma arca em tempo de descrença e zombaria. O que a história de Noé nos mostra que obedecer a Deus existe fé e persistência. Tem que ter muita fé e muita persistência para continuar no caminho. Você está economizando dinheiro, você está deixando de comprar o que você gosta, você está muitas vezes para criar uma segunda, uma terceira fonte de renda, vendendo. Aí você fala, não gosto de vender, mas vai aprender a gostar. Assim que você aprender, você vai gostar, porque você vai ver que você está transformando a vida das pessoas, você está facilitando a vida das pessoas. E a maioria de nós gosta de ser importante, de deixar um legado, de fazer algo importante, mas no começo você não gosta e você não sabe, e aí você tem que se virar para aprender. Então tem que ter persistência, continuar fazendo mesmo sem gostar, continuar fazendo mesmo sem resultado. Noé ficou anos construindo aquela arca e o dilúvio não vinha, a chuva não vinha, as pessoas zoavam ele. Mas ele continuou persistente. Muitas vezes a obediência será desafiada pela opinião de outras pessoas, opiniões alheias, e pela própria dúvida, que vai dizer assim, cara, eu tô aqui construindo essa arca há ano, o nego tá aí aproveitando, fazendo. Será que vai chover? Sabe, é como pessoas que constroem reserva financeira e dizem, mas será que eu vou precisar? Porque o outro ali trocou de carro, o outro viajou para Disney 3 vezes, o outro comprou o melhor celular que tem, e eu tô aqui com essa reserva. Será? Meu querido, a sua reserva é a sua arca. Tá? Para o dia de tempestade, você vai ter a sua arca. Importante que você entenda isso. Então, assim como Noé, às vezes somos chamados a agir de forma contrária ao que parece lógico, especialmente em nossas finanças e decisões importantes. É muito importante que a gente possa entender isso. Essa obediência no contexto financeiro, no planejamento financeiro, nos pede para seguir um orçamento.
que pode parecer restritivo. Fala, poxa, mas segundo o orçamento que o Rezende ensinou aqui, nossa, eu ganho 20 mil, mas eu não posso ter um padrão de vida de uma pessoa de 20 mil, eu preciso ter um padrão de vida de uma pessoa de 12 mil ganhando 20. É obediência, é isso mesmo. Noé também podia, na época lá, os botecos estavam abertos, estava tudo lá, e ele foi obediente. Você acha que ele não tinha vontade de vez em quando de ir lá, de fazer o que as pessoas faziam? Eu acho que ele tinha, mas ele era o obediente, né? O obediente, nós já aprendemos aqui, fazer uma lista antes de ir no mercado, né? Ter um orçamento, logo no começo, tira o dízimo, tira o investimento, baixa o padrão de vida, né? É isso, e aí pode parecer restritivo, mas na verdade é o que vai salvar a sua vida. Vai salvar a sua vida. A arca salvou a vida não só de Noé, mas da família dele. Mas por quê? Porque ele foi obediente. A sua arca é a sua reserva, por exemplo. Essa é a sua arca, que você vai passar a vida inteira construindo, assim como Noé. 100 anos, você vai passar a vida inteira construindo uma reserva, para que na sua terceira idade você venha usufruir dela e você não fique dependente dos outros, ok? Então é importante que você entenda isso, é muito importante. Então, por exemplo, para quem está acostumado a gastar sem controle, um orçamento parece uma prisão. Mas é o caminho para a estabilidade, é o caminho para a paz. A gente fala de paz, finanças dando paz, gerando paz. Dízimos e ofertas. Muitas vezes, obedecer a Deus em dar o dízimo, oferta, pode parecer impossível diante das circunstâncias. Mas a fidelidade abre portas para a provisão divina. Você está numa situação, às vezes, tão difícil, eu já falei disso aqui, que você se questiona, você fala, ai meu Deus, mas se eu der o dízimo eu não vou sobreviver. Não, a gente precisa ser obediente e ter temor a Deus. Eu não estou com vontade, mas eu vou fazer. E esse é meu gesto de coragem, eu vou para cima, eu vou fazer. Então é muito importante que nós possamos entender isso. Então, o que nós podemos trazer de passos práticos? É ouvir a Deus. Mesmo em tempo de descrença, ouvir a Deus. Reserve momentos de oração, de estudo da palavra, de jejum, ok? É muito importante para que você possa buscar direção, sabendo que Deus não é incoerente, para trazer uma orientação diferente do que está na Bíblia com o que você vai ouvir do Espírito Santo. Obediência nem sempre gera resultados imediatos, assim como Noé. Passou anos construindo aquela arca, né? Então é importante que a gente entenda isso. Mas sempre vai trazer frutos duradouros. Não existe outro caminho a não ser a obediência a Deus. E outra coisa, muitas vezes é importante a gente ignorar a zombaria. Não se deixe influenciar por opiniões contrárias ao que Deus colocou em seu coração. É isso, tem que fazer. Tem que fazer. Ah, mas meu cunhado não está fazendo, não importa, não importa. Então, eu quero que você reflita em algum momento do dia hoje sobre as áreas onde você tem dificuldade de obedecer a Deus. O quê? O que você tem? Você sabe que devia estar fazendo e não está. Por exemplo, dízimos, ofertas, gesto de generosidade, servir na igreja, fazer um trabalho voluntário e você fala, não, mas eu estou com tanto problema financeiro que eu tenho que trabalhar sábado, domingo, à noite, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para servir. Será que essa é a vontade de Deus? Será que isso não demonstra uma falta de fé? Será que no mundo espiritual você não está dizendo para Deus, Senhor, eu preciso trabalhar, senão eu não tenho o que comer. Se você está dizendo isso, o que você está demonstrando é uma falta de confiança nele, de que ele é o provedor, que ele não vai deixar faltar. Você está entendendo isso? Espiritualmente é isso. E aí Deus está falando, coitado, imaturo, criança. Fala o seguinte, então tenta aí, deixa eu ficar vendo aqui, é uma criança, vai lá, deixa eu ver. Talvez você tenha que quebrar a cara para entender que quem vai prover para você sou eu. Você precisa fazer o que eu estou te pedindo. Então você precisa ter equilibrado, há tempo para todas as coisas, há tempo para trabalhar, há tempo para organizar as finanças, há tempo para congregar, há tempo para servir, há tempo para orar, há tempo para jejuar. Você precisa entender isso. Mas alguns de nós são escravos do dinheiro e demonstram um amor ao dinheiro, não porque tem muito, mas para amar o dinheiro não é só as pessoas que têm muito não, tá, gente? Existem pessoas que não têm dinheiro e mesmo assim amam o dinheiro. E essa é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Então nós precisamos nos questionar isso e eu quero que você se questione hoje. O que você já sabe que devia estar fazendo e não está fazendo? Porque a maioria de nós não é sobre conhecer ou aprender algo novo, mas é sobre fazer aquilo que já sabe. Se você está entendendo, coloca um amém aí, estão me ouvindo bem? A maioria de nós já sabe o que precisa fazer, mas não faz.
Então, é uma questão de obediência, nós precisamos aprender com Noé. Não, mas não faz sentido, não importa. Pô, mas Rezende, como eu vou no culto domingo se, sei lá, cara, se eu não trabalhar, qual o risco de eu não ter dinheiro para pagar o aluguel? Meu querido, não vai. Desculpa, não vai. Presta atenção, acredite, Deus é provedor. Organize, trabalhe o máximo que você puder na hora que você tem que trabalhar. Só que tem um momento que você tem que dar atenção para sua mulher, você tem que dar atenção para o seu filho, você tem que orar, você tem que congregar, você tem que servir, você tem que saber equilibrar. Do contrário, espiritualmente, você está mandando um recado para Deus assim: eu tenho que resolver. Não, você não vai resolver nada, querido. Quem vai resolver é Ele, desde que você confie nele. Mesmo você fala, não, mas meu aluguel está atrasado, eu vou para onde? É domingo? Vai para o culto. Você está na escala de voluntário? Tá, vai servir. Pô, mas não, quantas vezes eu já orei dizendo a Deus: Senhor, eu estou indo cuidar das suas coisas, cuida das minhas. Eu sei que Ele está cuidando. Eu estou cuidando. Quantas vezes a gente sempre, pastor chama muito a gente para tomar uma decisão, às vezes quer uma ideia. E quantas vezes eu estou no meio de um furacão na empresa e eu falo, pastor, Rezende, eu queria resolver isso. Eu estou indo e eu saio e eu digo, Senhor, cuida das minhas coisas que eu estou indo lá cuidar da sua obra lá. E é assim, nós precisamos entender isso. Eu quero trazer para você uma história inspiradora, é a história do empresário que construiu a sua arca. Ricardo, dono de uma pequena loja, sentiu no coração que deveria começar a investir parte de seus lucros, mesmo em tempos difíceis. Apesar da zombaria de amigos e até dúvida de familiares, ele seguiu firme em sua decisão. Após alguns anos, uma crise econômica atingiu o mercado, mas Ricardo estava preparado com sua arca, uma reserva financeira que lhe permitiu sustentar a família e até expandir o negócio. Ele testemunhou que sua obediência a Deus, mesmo quando parecia loucura, foi o que garantiu sua segurança durante a tempestade, ok? Muito importante. Então, assim como Noé, quando obedecemos a Deus em momentos difíceis, Ele nos prepara para vencer as crises. Na verdade, nós estamos sendo preparados. Presta atenção. Existem pessoas que falam, não, eu não sou generoso, eu não sirvo, eu não ajudo, porque eu não estou podendo, porque o dia que eu puder, eu vou ajudar. Mentiroso. Não leva a mal. Mentiroso. A palavra de Deus diz: quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Se o deserto que você está passando não é capaz de te aproximar de Deus, de se fazer obediente, não é na hora da abundância que você vai ser, filho. Você não está preparado para ser abundante, para ser próspero. Quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Devemos seguir prioritariamente a orientação de Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Então agora é hora de ser generoso. Ser generoso é em todos os tempos. Lembra daquele menininho no meio de 5.000 homens que tinha lá os pãozinhos, peixinho? Ele não deixou para colocar na roda na hora que todo mundo estava cheio. Não tinha para ninguém. Aquilo era uma loucura, porque faltava comida para todo mundo. Ele tinha dele. Se ele come a dele, ok? Ele ia dizer, cara, ema, cada um com seus problemas. Eu tenho o meu, eu trouxe o meu, eu vou comer o meu. Não, mas ele foi generoso, ele serviu. Você precisa colocar o pouco que você tem nas mãos certas, que isso multiplica. Se você está entendendo, coloca um amém aqui, pelo amor de Deus. Então, quando a gente coloca, mas eu vou ser generoso na hora que tiver, eu vou dizimar na hora que tiver. Não, querido, não vai, mentiroso. Não leva mal, mas mentiroso. Porque se você, isso é uma questão de identidade, ou você é ou você não é, ou você já entendeu que tem que ser generoso ou não é, ou você serve em todos os momentos, você não vai servir nunca, querido, não vai servir, não vai servir. Você tem um dia ou outro, mas eu fico impressionado com a quantidade de crente, de evangélico, que não serve, que não vai na igreja, que não é voluntário. Pelo amor de Deus, está esperando o quê, meu filho? Não, minha vida está difícil, estou com o aluguel atrasado, estou tentando trabalhar muito, falta de confiança em Deus, desobediência. Imagina que Noé tivesse esperado cair as primeiras gotas para começar a construir a arca. Não, Senhor, será que é mesmo? Vamos fazer o seguinte, quando começar a serenar, eu começo a arca. Não ia dar tempo, filho. É agora que você tem que fazer. É na hora que Deus fala com você. Então é muito importante. Noé não apenas salvou sua família, mas também se tornou um exemplo de fé e de resiliência. E hoje nós estamos aqui falando sobre Noé. Então,
Importante, eu vou de novo colocar uma caixinha de perguntas, e se você quiser fazer perguntas sobre esse tema ou qualquer outro, faça. Eu tenho respondido no privado e vou começar a responder para todo mundo, mas sem identificar as pessoas. Me faça perguntas. Quero lembrar você que nosso livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro está chegando essa semana. Últimos dias para você adquirir o livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, que trata finanças com questão espiritual, emocional e natural. Tem exercícios práticos. Você pode ir lá na minha bio e o livro está à disposição. O livro vai ser vendido por R$ 59,00, mas agora na pré-venda nós estamos vendendo a R$ 39,00. Últimos dias para você aproveitar. R$ 39,00 mais o frete para o livro chegar até a sua mão, ok? Tá lá. Se você quiser dar um passo ainda mais profundo, além do livro, você pode adquirir um combo com o curso Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, para que de fato você tenha um conteúdo ainda mais profundo para poder fazer de 2025 o melhor ano das suas vidas até então. Nós vamos estar lançando o livro aqui em Bragança, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em Santos, no Guarujá. Se você tem um interesse que o livro seja lançado na sua igreja ou na sua empresa, entre em contato comigo, que nós teremos o maior prazer. Nós estamos declarando guerra a essa maldição de endividamento e estagnação. Se você também quer declarar guerra, coloca a mãozinha aqui, ok? O amém diz: Rezende, eu quero declarar guerra também. Eu quero inclusive te preparar para ser um treinador sobre finanças pessoais, para você ajudar outras pessoas. A obra é muito grande, nós precisamos de ajuda, ok? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos deverão acrescentadas, lhes serão acrescentadas. Muito bem. Então, gente, na segunda-feira nós vamos voltar, e segunda-feira nós vamos falar sobre que personagem? Sobre Abraão. Abraão, e sobre a fé inabalável em Deus. Abraão é o maior exemplo de fé, é o pai da fé. Nós vamos falar sobre o exemplo que ele é para nós em relação à fé, ok? Deus abençoe seu final de semana, Deus abençoe seus dias, que você possa colocar em prática tudo que você tem aprendido aqui. Vamos orar para nós terminarmos essa live da melhor forma possível. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, eu quero lhe agradecer, Paizinho, por essa oportunidade de estar aqui, mesmo num dia, Senhor, tão complicado, tão cansado, mas o Senhor permitiu que eu acordasse, Senhor, e que eu pudesse estar aqui, Pai, disposto a entregar o meu melhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado por me usar, Pai. Muito obrigado. Obrigado por tocar o coração de cada um dos meus irmãos que estiveram nessa live, sedentos, Senhor, por uma transformação. São pessoas, Pai, que só querem uma direção, Pai, a direção da Terra Prometida, para aqueles que ainda não entraram, entrarem, aqueles que já entraram, poder entender e lutar as lutas na Terra Prometida, para poder conquistar tudo que o Senhor já preparou para nós, Senhor. Pai, muito obrigado por nos inspirar. Obrigado por alcançar cada um desses meus irmãos, Pai. Que nós possamos, Pai, assumir o compromisso de levar essa mensagem cada vez mais longe. Não só viver para nós, mas transbordar na vida de outras pessoas. Ajudar na transformação de outras pessoas. Alguns de nós convidando pessoas a participar dessas lives todos os dias, de segunda a sexta, 6h17. Alguns de nós já começando a passar parte do conteúdo para gerar transformação. Alguns de nós sendo a própria inspiração, Senhor, sendo sal, sendo luz, para que outras pessoas possam seguir o que aconteceu conosco, Pai. Muito obrigado. Senhor, eu quero mais uma vez agradecer pela recuperação do meu sogro, do seu José, e, Pai, quero pedir pela recuperação de todas aquelas pessoas que estão internadas naquela UTI, em todas as UTIs, Pai. Pai, que o seu nome possa ser glorificado, que os ateus não tenham explicação e precisem se render e dizer: só um milagre, porque não dá para explicar, a ciência não explica, Pai. Então, Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, através da cura dessas pessoas, Pai. É isso que eu lhe peço, que seja feita a sua vontade, Pai, mas eu declaro a minha vontade. Pai, eu quero também lhe pedir que acalme o coração dos meus irmãos que estão nessa live, passando por algum problema, alguma dificuldade, que possam, Pai, confiar no Senhor, Pai, dobrar os joelhos, orar, confiar no Senhor, receber o seu direcionamento e aí sim agir de forma corajosa, mas no centro da sua vontade, não se comparando com outras pessoas, mas fazendo aquilo que o Senhor colocou para que cada um deles fizesse, Pai. É isso que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus.
Segunda-feira tem mais. Não deixem de participar, de estar aqui, ok? Não deixem de estar conosco aqui e convidem cada vez mais pessoas. Vamos formar um exército de transformação. Vamos declarar guerra a essa maldição que é o endividamento e a estagnação financeira. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.